Olá pessoal, boa noite. Professor Daniel Ferreira aqui, seu professor de Física aqui no Colégio Master. E no terceiro ano, na aula do dia 27 de agosto, portanto quinta-feira, a gente vai falar de campo elétrico, dando continuidade ao nosso conteúdo. A gente já estudou eletrização no bojo desse conteúdo, né? Estudou eletrização, força elétrica, resolver exercícios dos dois conteúdos e entra agora para estudar campo elétrico, vem na sequência, tá bom? Vocês vão ver que o campo elétrico é o que vai mediar, né? Força nessa perspectiva de campos que a física faz, a força não é só uma ação à distância, né? Ela é mediada por um campo que existe entre as coisas, certo? Não existe nada entre as coisas. Existe alguma coisa e essa coisa é o campo, tá bom? E a força vai ser mediada por esse campo, de certa forma. E o que a gente vai ver é que existe uma relação entre força e campo elétrico e as expressões as equações, né, do campo elétrico vão nascer dessas relações entre campo e força e assim vai. Vamos, portanto, à nossa aula. Tive um probleminha com o slide. Pronto, agora está aparecendo aí para vocês. Tudo certo. Beleza, campo elétrico. Então vamos começar do básico. Conceito de campo elétrico. A palavra campo é importante também, né? Tem a ver com campo de atuação de uma coisa, tá bom? Se você entra, por exemplo, eu vi esse exemplo sendo dado por um professor também de física, é que se você entra, por exemplo, dentro de uma sala de aula, você está sobre a responsabilidade daquele professor. Então você estaria sobre o campo daquele professor. Se você sai da sala, aí você está sobre, por exemplo, o poder da coordenação. Aí você está sobre o campo da coordenação. Então o campo é um espaço de atuação de uma coisa. E no caso do campo elétrico, é um campo de atuação tridimensional em volta de uma certa coisa. E essa coisa é a chamada carga elétrica, tá bom? Vamos ver uma explicação mais técnica agora. Uma carga elétrica, então, conceito de campo elétrico. Então, pega uma carga elétrica pontiforme pontual, Qzão maiúsculo, ou uma distribuição de cargas, uma carga elétrica pontiforme Q ou uma distribuição de cargas modifica de alguma forma a região que o envolve, tá bom? Gente, isso é um dado empírico. Se eu pego uma carga e coloco em um lugar, ela modifica o espaço à sua volta. De modo que ao colocar uma carga pontiforme de prova Qzinho, que é a carga que a gente usa para testar se existe campo, num ponto P dessa região em volta da outra carga, será, portanto, constatada a existência de uma força de origem elétrica agindo nessa carguinha aqui, tá bom? Está ilustrado na figura 1. Aqui, ó. Você tem a carga Q maiúsculo, pontiforme ali, e ela estava sozinha, ó. Aí você pegou uma carguinha de prova e colocou numa região mais ou menos próxima e você viu que apareceu uma força. Nesse caso, uma força de atração. Aí algumas conclusões podem ser tiradas a partir disso aqui, tá bom? E a gente ainda vai definir melhor o que é campo, as linhas de campo e assim vai. Então, nesse caso, a gente diz que a carga elétrica Q, ou a distribuição de cargas que origina ao seu redor um campo elétrico, tá bom? O qual vai agir sobre a carguinha aqui. Assim, o campo elétrico desempenha o papel de transmissor de interação entre cargas, conforme o exemplo que eu dei no início da aula. Então, se você colocar em P uma carga de prova Q, esta ficará sujeita a uma força, escrita dessa maneira. Força vai, portanto, ser definida como carga multiplicada por esse campo. F igual a Q vezes Z. Tá bom? Vamos para frente. A cada ponto P de um campo elétrico, a gente associa um vetorzinho E. Então eu posso escolher qualquer ponto no espaço. Agora eu vou mostrar o simulador para vocês
E eu posso escolher qualquer ponto no espaço e a cada ponto eu posso associar um vetorzinho de campo elétrico, independentemente de se colocar ou não uma carga de prova aqui. O que está querendo ser dito aqui é que o campo existe independentemente da carga de prova. Tipo, você tem uma carga zona aqui, independentemente de ter outras carguinhas em volta, esse campo dessa carga existe, tá bom? Eu só não posso medi-lo, geralmente eu meço com a carga de prova. Então, da definição de produto de um número real por um vetor, a gente pode concluir que isso aqui é um pouco matemático, tá bom? É só se eu multiplico um número por um vetor, eu só aumento o vetor, certo? O módulo do vetor, por exemplo. 4 vezes z, eu vou ter 4 vezes, eu vou aumentar o tamanho daquele vetor, tá bom? A gente conclui algumas coisas aqui, ó. Se a carguinha de prova for positiva, a força e o campo elétrico têm mesmo sentido. Isso está ilustrado na figura 2A aqui, tá bom? Então essa interpretação aqui é só para mostrar a respeito dos sentidos dos vetores força e campo. Então ocorre que se a carga Q for positiva, campo e força têm mesmo sentido. Agora, se a carguinha de prova for menor do que zero, portanto negativa, a força e o campo elétrico vão ter sentidos opostos, conforme está ilustrado aqui. E você pode notar que em ambos os casos a força e o campo elétrico têm sempre a mesma direção, tá bom? Por exemplo, estão apontando para lá. Estão ocupando essa direção, assim, essa diagonal aí, né? E isso ocorre sempre. Então, observe que F, que é a força, e E são grandezas físicas diferentes, tá bom? Ainda que sejam grandezas vetoriais, F é a força elétrica e E é o vetor campo elétrico, tá bom? Que pode ser representado ponto a ponto. Qualquer lugarzinho que eu escolha em volta dessa distribuição de carga. Nesse caso aqui, ó, a distribuição de carga é esse corpo aqui não uniforme. Unidade de intensidade de campo elétrico, é a unidade de medida, tá bom? Como é que, depois que eu calculo o campo, qual a unidade que eu coloco? Então, a gente sabe que força, foi definido, é igual a carguinha de prova vezes o campo elétrico. Isso é uma notação vetorial. O vetor força é igual a carga, que é um módulo, vezes o vetor campo. Escrevendo em módulo, a gente abandona os vetores e fica assim, força é igual ao módulo da carga vezes o campo. Isso é em módulo. Daqui, dessa expressão, eu posso reescrever uma expressão para o campo elétrico. Passei o Q dividindo, estava multiplicando. Então, fica aqui, campo é força dividido pelo módulo da carga. E no Sistema Internacional de Unidades, temos a unidade, portanto, do campo elétrico como sendo a unidade da força dividido pela unidade da carga, portanto, Newton por Coulomb, tá bom? Essa é, portanto, a unidade de campo elétrico no Sistema Internacional. Conforme será visto, o nome oficial da unidade de intensidade de campo elétrico no Sistema Internacional é, na verdade, o volt por metro. Então, dá para mostrar que existe uma equivalência entre esse Newton por Coulomb e volt por metro também. Dá para escrever em termos do potencial, mas isso quando a gente vê potencial, que, salvo engano, é o próximo conteúdo. Campo elétrico gerado por uma carga pontual. Então, vamos ver o que rola quando o campo é gerado por uma carga pontual, que é um pontinho só. A gente supõe que você tem uma partícula e tem uma cargazinha e você consegue isolar ela e está estudando. O que vai rolar? Então, determinemos as características do vetor campo elétrico E num ponto P devido a uma carga pontiforme Q fixa em O e no vácuo. O é a origem do sistema de coordenadas aqui, ó. Então, você colocou a carguinha ali. Essa Qzão, tá bom? A carga Q está na origem e a uma distância D você colocou outra carguinha Q. O que vai acontecer? Q está fixo na origem e gera no espaço que o envolve um campo elétrico, conforme eu já disse. A cada ponto, a gente associa um vetor campo elétrico. Qualquer ponto que você escolher em volta dessa carga vai ter um vetorzinho campo elétrico associado. Então vamos colocar num ponto P uma carga pontual. Esse ponto podia ser em qualquer lugar, mas no desenho foi escolhido para estar aqui, ó. Podia ser ali. Aí essa linha pontilhada estaria assim, porque essa força é de natureza central, tá bom? Para trás. Então, coloquemos em P uma carga pontiforme de prova Qzinho,
Esta fica sujeita a uma força de intensidade F igual ao módulo dela vezes o campo elétrico, que é devido à geradora do campo. Ponto. A carga elétrica Q colocada em P fica sujeita a uma força F igual a Q vezes Z, vetorial, tá bom? Que está representado na figura de número 3 aqui, ó. Então você tem a carga zona aqui que gerou o campo aqui em volta. Quando você colocou uma carga no ponto P, você viu que apareceu uma força ali. Então, ocorre que E tem a mesma direção da força, F. Isso significa da reta que passa pelos pontos O e P, tá bom? Essa força. Aí vem que da lei de Coulomb que a gente viu na aula anterior, a força elétrica pode ser escrita dessa maneira. É o que eu vou fazer? Vou substituir essa força ali para reescrever uma expressão para o campo elétrico, tá bom? A gente sabe lá da lei de Coulomb que força é igual a constante eletrostática vezes o módulo das duas cargas dividido pela distância ao quadrado, certo? O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse F ali, ó. Tá bom? Vai ficar, na verdade, isso, vai ficar assim, ó. Q vezes Z, tá aqui, vai ser igual, passou para o outro lado, né? Trocou os lados aqui, mas é a mesma coisa. Módulo de Q vezes o campo E, igual a força. Força é o quê? K vezes Q módulo de Qzão vezes módulo de Qzinho dividido por D ao quadrado. Esse Q aqui, ó, pode ser cortado com aquele. Ele passa dividindo, então vai ficar um dividido pelo outro, vai dar 1. Sobra, portanto, que existe uma outra expressão para o campo elétrico, que a gente obteve aqui. Campo elétrico, ele pode ser escrito como a constante do meio, constante elétrica, vezes a carga geradora do campo dividido pela distância ao quadrado. Com essa equação eu posso descobrir a intensidade do campo em qualquer ponto, dado, por exemplo, o valor da carga que gerou o campo e a distância. Então eu escolho qualquer distância, eu posso determinar, portanto, esse campo. Aqui está a ilustração, eu tendo a distância D e o valor dessa carga geradora e a constante que é dada, eu consigo determinar o valor do campo elétrico, tá bom? O gráfico de E em função de D é mostrado na figura 4, tá aqui na frente. Acho que o gráfico não veio. Figura de número 4, não veio o gráfico. Mas a gente explora ele depois, tá bom? Então, o gráfico de E em função de D é mostrado na figura 4. O gráfico do campo elétrico em função da distância é assim, ó. Dá para falar sobre eles assim em abstrato. Ó, o campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então parece não, o gráfico é uma assíntota assim, uma curva. Suponha o plano cartesiano aqui, eixo y e eixo x, ele faz isso daqui, ó, cai com 1 sobre d quadrado. Significa que quanto mais distante da carga que gerou o campo, menor o campo, tá bom? Beleza. Vamos ver agora sobre o sentido do vetor campo elétrico. Então, para determinar o sentido do vetor campo elétrico, tem-se que analisar dois casos. Perdão. Um para quando a carga elétrica Q for positiva, isso quem está gerando, sempre que for um Qzão, ó, maiúsculo, é quem está gerando o campo. E outro quando a carga Q for negativa, Qzão menor do que zero. Então, vamos analisar o primeiro caso. Primeiro caso, Qzão maior do que zero. O vetor campo elétrico E, produzido em cada ponto por uma carga Q maior do que zero fixa, é de afastamento. Vai estar desenhado ali na frente na figura 5. E se for de carga negativa, o vetor campo elétrico produzido em cada ponto por uma carga, portanto, Qzão menor do que zero, é de aproximação. Ou seja, no primeiro caso o campo diverge, no segundo caso o campo converge para a carga, conforme a ilustração aqui, ó. Estão desenhadas as linhas de força do campo elétrico. Se você tem uma carga zona que está gerando, que é a sua geradora de campo, se esse conjunto de cargas aqui é positivo, as linhas de força do campo elétrico são divergentes. Se for negativa, são convergentes. Essa informação é importante e cai em muitos probleminhas aí, tanto aqui na escola quanto em eventuais provas que vocês forem fazer aí afora, tá bom? Campo elétrico de várias cargas pontiformes. A gente olhou situações isoladas, né? Uma carguinha interagindo com outra.
que acontece se eu tiver uma porrada de cargas? O que vai rolar? Então, consideremos diversas cargas pontiformes, Q1, Q2, Q3, até a enésima carga, né? Q1, Q2, até a carga N, muitas cargas. E determinemos o vetor campo elétrico originado por essas cargas num ponto P qualquer do campo. Então, é o seguinte, que ele está querendo, o que está sendo dito é o seguinte, eu tenho todas essas cargas e eu quero saber quanto vale o campo elétrico no ponto P devido a esse conjunto de cargas, tá bom? Então, se Q1 estivesse sozinha, originaria em P um vetor campo elétrico E1, que está desenhado ali. Bem como o Q2 sozinho originaria no ponto P um vetor campo elétrico E2 ali. Então essa é negativa, aquela vocês já identificaram que é positiva, certo? E porque o campo aparece assim. Lembra que esse é o campo elétrico e não a força, tá bom? A força só aparece se eu colocar uma carguinha de prova aqui. E assim por diante, até a enésima carga. Sozinha origina no ponto P um vetor EN, tá bom? Vamos ver mais o que mais a gente pode abstrair disso aqui. O vetor campo elétrico é resultante no ponto P devido às cargas Q1, Q2 até a enésima carga. É a soma vetorial, não é uma soma algébrica simples. É a soma vetorial dos vetores E1, E2 e E3, tá bom? Em que cada vetor parcial é determinado como a carga determinado como se a carga respectiva estivesse sozinha, tá bom? Então você calcula esse isoladamente, calcula cada um isoladamente e depois faz a soma. As regras para a soma de vetores a gente aprende no segundo ano, a gente revê, no primeiro ano também, mas a gente vai explorar aqui de novo nos nossos exercícios e exemplos, como é que eu somo dois vetores, etc, para quem já esqueceu disso. Aí outra coisa que é importante, saindo do cálculo do campo elétrico para várias cargas pontiformes, vem as linhas de força. É a maneira como eu posso mapear o campo, de fato é isso, uma das maneiras de mapear o campo elétrico, tá bom? Agora eu vou mostrar isso para vocês num simulador. O simulador é ideal, não é uma realidade, mas se aproxima bem do que seria de fato tudo isso que eu estou falando. Lá desenhado no simulador, em imagens, né? Como se fosse uma animação. Então, definição de linhas de força. Ó. A cada ponto de um campo elétrico, a gente associa um vetor, certo? Então, você tem essa carga positiva e uma negativa ali. Ó. Então, eu escolhi um ponto aqui. A esse ponto eu tenho um vetor associado. Eu escolhi um ponto ali embaixo. Ó. Aí, aquele ponto eu tenho um vetorzinho. Lembra o que é vetor? É uma grandeza física e tem módulo, ou seja, um valor, e tem dimensões espaciais que são definidas, direção e sentido. Então, a cada ponto de um campo elétrico associa-se um vetor. A representação gráfica de um campo elétrico é feita desenhando-se um número conveniente de vetores, conforme indicado ali na figura 9, tá bom? Vetor campo elétrico a cada ponto, tá ilustrado aqui. Observamos, portanto, nessa figura 9, vetores campo produzido por duas cargas pontiformes de sinais opostos, uma positiva e outra negativa, sendo a primeira positiva e a segunda negativa, conforme está desenhado ali. Outra maneira gráfica de representar o campo elétrico consiste em utilizar as chamadas linhas de força. Aí já é um pouco diferente. Linhas de força são linhas tangentes ao vetor campo elétrico. Ela passa riscando nos vetores campo elétrico em cada um dos pontos que você escolhe, tá bom? As linhas de força são orientadas no sentido do vetor campo elétrico, conforme ilustra aqui a figura 10, tá bom? A linha de força é essa em vermelho aqui. Aí a linha de força, né? A linha de força do campo elétrico já vai ser tangencial ali, essas pretinhas aqui, ó, tá bom? Linhas de força do campo elétrico e a linha vermelha é a linha de força. A cada ponto do campo associa-se um vetor E, beleza? O desenho das linhas de força numa certa região dá-nos uma ideia de como variam aproximadamente a direção e o sentido do vetor na região que você escolher, tá bom? Aqui, por exemplo, ele está apontando assim, aqui ele já começa a virar, aqui já está descendo, tá bom? Vai te mostrando a cara
desses vetores e de como se comporta o campo. As figuras 11A e 11B que estão ali na frente, vou mostrar agora, mostram linhas de força de alguns campos elétricos particulares, tá bom? No ponto N, por exemplo, da figura 11, o campo elétrico é nulo. Aqui é um caso particular, onde no ponto N ali o campo é nulo. Então você tem, sei lá, aproximou duas cargas positivas, certo? Você sabe que elas se repelem. Então essas linhas de campo não se tocam e se repelem, assim, conforme está ilustrado aqui, tá bom? Então aí você tem duas cargas pontiformes de mesmo módulo e positivas. E no desenho B você tem duas cargas pontiformes de mesmo módulo, porém de sinais opostos. Aí você vê que há um processo de atração aqui. Ó. A tendência é a atração, tá bom? Mediada pelo campo. Aparece uma força elétrica mediada pelo campo e essas cargas vão se atrair. Aqui você tem um processo de repulsão e no ponto N ali o campo é nulo, tá bom? Quando tivermos duas cargas pontiformes de sinais opostos e módulos diferentes da carga de maior módulo, nasce ou morre um número maior de linhas de força, tá bom? A gente vai associar o número de linhas de força à intensidade, à quantidade de carga que tem na partícula, sei lá, no corpo. Onde as linhas estão mais próximas, o campo é mais intenso. Então, quanto mais linha desenhada eu tiver, mais intenso o campo. Assim, no ponto A, por exemplo, é a figura 12, lá na frente. O vetor campo elétrico é mais intenso do que na figura B, certo? No ponto A, é muito mais intenso aqui, eu tenho uma densidade de linhas mais aqui perto do que no ponto B. Aqui você tem a ilustração de duas cargas pontuais de sinais opostos e módulos diferentes. Essas duas aqui, ó, tinham o mesmo módulo, por isso toda essa simetria bonitinha aqui e aqui, tá bom? Aqui elas têm módulos diferentes, ou seja, valores, tá bom? Então, duas cargas pontiformes de sinais opostos e módulos diferentes. Nesse caso, a positiva tem maior módulo, tá bom? Por isso que está saindo muito mais linhas de força dela do que da carguinha negativa, beleza? Então, essas são as linhas de força do campo elétrico. Ainda sobre linhas de força, existe as linhas de força num campo elétrico uniforme. Isso aqui tem aplicações tecnológicas que varam aí à noite, se for falar sobre, né? Então, é o ponto elétrico onde o vetor é o mesmo em todos os pontos, tá bom? Então, o campo elétrico uniforme é aquele onde em todos os pontos o campo tem o mesmo valor. Assim, em cada ponto do campo, o vetor tem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Aqui, aqui, ali, ali, tal, tá bom? As linhas de força de um campo elétrico uniforme são retas paralelas uma à outra, igualmente espaçadas, distâncias iguais, e todas com o mesmo sentido, tá bom? E aí você pode se perguntar, mas como é que eu gero um campo desse jeito? Por exemplo, duas placas. Aí tem que ser infinitas para evitar efeito de borda e tal, mas suponha que você está olhando no meio. Então, duas placas, aí nessa aqui você tem carga positiva e nessa aqui carga negativa. Aí você teria justamente o que está ilustrado aí. O campo sairia de uma placa para a outra, um campo uniforme ali, tá bom? Essa é uma das maneiras de se obter um campo elétrico uniforme. Duas placas paralelas, cada uma com um tipo de carga e elas mais ou menos infinitas, porque na borda você vai ter esse efeito curvado. Tá bom? Então esse é um dos casos que existe também das linhas de força do campo elétrico. Beleza? Então aula teórica, bastante conceitos, então recomendo que revisitem sempre o vídeo. Essa aula está ficando gravada para vocês. Eu vou mostrar agora um pouquinho do simulador aí para vocês. E o slide também, lembrando disso, fica disponível para vocês. Podem olhar o PDF lá sem nenhum problema. Eu vou mudar de cena aqui só para a gente dar uma olhada nesse simulador de física que vai simular o campo elétrico, tá bom? Então, ó, aqui a gente estudou a tal da carga pontiforme, então suponha que você tem uma carga pontiforme. E vamos colocar um movimento ideal aqui. Então, o campo é essas coisinhas, está representado por essas bolinhas. Então, conforme foi dito, o campo de uma carga negativa converge para a carga, né? O que está sendo ilustrado aqui, ó, tá bom? Então,
Outra coisa que a gente pode pôr é os vetores. Ó. Ó, o campo está aí, eu posso representar, os físicos inventaram outro jeito, que é mapear esse campo por vetores de campo elétrico. Ó. Então, a cada ponto eu associo um vetorzinho e desenho, saca? Está aí desenhado. Isso é, portanto, uma carga negativa, você já identificou. O campo está convergindo para a carga. Eu posso também fazer as linhas de força, ó. Tá bom? Linhas de força. E tem outra coisa que a gente vai estudar depois, que é as chamadas linhas equipotenciais. Tá bom? Quando a gente estiver estudando potencial elétrico, eu volto a mostrar esse simulador para vocês para falar de linhas equipotenciais. Eita. Eu estou representando... Ficou num plano só, é porque ficou 2D. Tava 2D a simulação, eu queria 3D. Beleza. Aí outra coisa que você tem, por exemplo, um par de cargas pontuais. Aí você pode inverter, torná-las, não assim, né, do nada, mas colocar duas cargas positivas. Como é que é o campo para duas cargas positivas? Eu vou mostrar para vocês como fica os vetores do campo elétrico aí. Certo? Eu represento assim. Linhas de força, olha. Então são duas cargas de mesmo sinal, acho que negativas. Vamos ver. Isso, duas positivas, na verdade. O campo está divergindo. Isso, duas cargas positivas. O campo diverge. Aí você teria a representação das superfícies equipotenciais. Deixa eu ver se dá para representar. Não dá em 3D. São superfícies, exatamente. Mas isso a gente volta depois, em equipotenciais. Dá para olhar outro conjunto, assim, um dipolo. Dipolo tem uma separação, né? Um polo positivo e um negativo. Aí o campo fica dessa maneira aí. Você pode ter... inverter aqui. Os vetores campo elétrico ficariam dessa maneira. Se eu inverter novamente, vão uma positiva, uma positiva, negativa e assim vai. Linhas de força, então aí, no dipolo, as linhas de força são mapeadas dessa maneira. E eu ainda posso olhar outra distribuição. Suponha que você tem uma linha infinita com cargas, ó, ficaria dessa maneira aqui o campo. Essa sua linha infinita. Pode inverter, colocar cargas positivas, o campo diverge. Aí esse campo, é isso que a gente está falando, ó. Foi o que eu falei a aula inteira, é o que ocupa o espaço em volta do conjunto de cargas, tá bom? E qualquer carguinha que se aproxime vai sentir esse campo, certo? Vai ficar sobre a ação daquele campo, conforme a ilustração que eu dei do professor na sala, e você sai da sala, aí você sai da atuação daquele professor, tá sobre influência agora da coordenação e assim vai. Tá bom? Quando se distancia demais, lembre-se que o campo cai com o inverso do quadrado da distância. Significa que quanto mais longe, menor a intensidade do campo elétrico. Outra distribuição para encerrar são par de linhas infinitas aí, ó, a bagaceira aí. Par de linhas infinitas, vamos inverter, duas positivas, fica dessa maneira, as duas negativas, o campo converge, tá bom? Interessante, né? Beleza? Voltamos, portanto, aqui à cena. Encerramos a nossa aula. Obrigado pela sua atenção, meu camarada aluno aí do Colégio Master. Bons estudos durante a quarentena. Fiquem em casa se puderem. Um forte abraço a todos e até a próxima.